Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio de Vinho Crimes. Eu sou a Bruna, comigo está a Jéssica. Oi, Jéssica. Oi, pessoal, como vocês estão? E aí, gente, tudo bem? Tudo bom com vocês? Tem algum recado? Não, né? Só aquela de sempre. Não, gente, é os recadinhos de sempre. Mandem cupons pra gente no iFood. Vocês conseguem comprar vários valores de... de cartões de mimos do iFood. Ai, aceitamos. Então é tranquilo. Bom, gente, antes de começar esse episódio, só dar um aviso de conteúdo aqui, porque neste episódio a gente vai comentar sobre suicídio, abuso sexual e tem também morte de criança, que eu sei que muita gente não curte ouvir esses temas, então fica aí o aviso pra vocês. E, mais uma vez, eu fui inocente achando que tinha pouca coisa sobre o caso. Eu só quero dizer, assim, que isso daqui, pra mim, é muito satisfatório. É uma grande alegria que eu venho dizer que ela escreveu fucking 13 páginas. Eu fiquei muita alegria com isso. Porque toda vez que eu escrevo, eu me empolgo... Ela fala, nossa, amiga, olha, a Jéssica, né? Você pode ver, gente. Toda vez que eu escrevo episódio, a Jéssica se empolgou. Jéssica tem que fazer duas partes, porra, Jéssica, não. Vou ter que fazer duas partes, porque a Jéssica se empolgou. Agora é isso, gente, só quero mostrar, jogar na cara da Bruna. O peixe morre pela boca mesmo. Vai ser uma parte só, tá, gente, porque é 12 páginas, tá? Empolgada pelo mamute, entendeu? Vai ser, você escute aí no final de semana, se tiver mais tempo. E é isso, então. Então, bora lá, direto, né? Já que tem muita coisa pra falar. Vai ser longo. Bora lá. Bora pro caso de hoje. A Susan Lee Vaughan Smith nasceu em 26 de setembro de 1971 em Union, que fica na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Ela era filha do casal Linda e Harry. A mãe dela era dona de casa e o pai dela trabalhou como bombeiro por um tempo e mais tarde como operário em uma fábrica têxtil. Nessa cidade aí é uma região que tem muita fábrica de tecido, né? Então é bem comum as pessoas trabalharem nesse ramo. Então, em 1960, o Harry tinha 20 anos e a Linda tinha 17, e ela estava grávida de um relacionamento anterior, quando os dois se casaram. E aí, juntos, eles tiveram 2 filhos biológicos, né, o Scott e a Susan, e eles criaram juntos o filho da Linda, né, o Michael. Então, o casamento do Harry e da Linda teve muitos conflitos, e alguns deles chegaram ao ponto em que Harry se tornou violento e ameaçou matar a Linda e depois a si mesmo. Essa violência do Harry era resultado de seu alcoolismo e também a sua obsessão com a ideia de que a Linda traía ele. Então, assim, era... E é uma tática abusiva, né, gente? Esse bem problemático, se você não agir da maneira que eu quero, eu vou me matar, né? Uhum. Bem abusivo. As brigas constantes na casa dos Vaughan. Vaughan mesmo, amiga? Acho que é Vaughan. Então, ok. Gente, sempre pronunciou errado, então... Se não for, fazer o quê, né? Se não for, vai ser, entendeu? Fez com que Susan e seu irmão mais velho, Scott, ficassem muito assustados. Eles tinham muito medo, principalmente do comportamento de seus pais em relação ao outro. Antes de Susan entrar na pré-escola, seu irmão Michael tentou cometer suicídio enforcando-se. Ou seja, né, aquele lance família toda, né, probleminhas psicológicos. Uhum. E afinal, né, é um ambiente, né? Você tá criando crianças num ambiente completamente insalubre em questão de briga, né? E o tempo inteiro discussão e a própria violência doméstica, né? Tipo, acaba que, né, afeta psicologicamente todo mundo nessa casa, né? Fazer o quê? O Michael foi tratado no Duke University Medical Center e em outras instituições durante a infância de Susan. Como resultado de sua turbulenta vida doméstica, Susan era uma criança infeliz. A mãe de um de seus amigos de infância descreveu Susan como incomum e triste, dizendo que Susan olhava para o espaço como se ela não estivesse lá. E aquele lance, né, a gente tá falando anos 70, a questão de saúde mental...
Aliás, é isso, né? Quando a gente fala de discussão sobre saúde mental, é extremamente recente. Né? Agora a gente tá vivendo Setembro Amarelo, enfim. Coisas que eu tenho certeza que, por exemplo, se tivesse Setembro Amarelo nos anos 70, o pessoal ia dar risada. Exatamente. Porque, frescura. Né? É frescura. Não, que isso, né? No meu tempo não tinha essas coisas aí, é só trabalhar. Depressão. Não existe, pô. Tipo isso, né? Embora Susan fosse uma criança triste, ela era muito próxima de seu pai e sempre se animava e ficava feliz quando Harry estava por perto. Em 77, após 17 anos de casamento, Linda se divorciou de Harry. Susan tinha 6 anos. Harry ficou arrasado com o divórcio, ficou ainda mais deprimido e continuou a beber muito, né? Ou seja, é realmente um ciclo, né? E a criança também meio que não sente ou normaliza, né? Eu acredito. É aquilo ali que ela conhece, né? Tipo, não conhece outro ambiente. E a gente vai ver que mais pra frente, tipo, a Susan, ela basicamente ficou fodida da cabeça, né? O resto da vida. Justamente pelas relações, tanto familiares quanto relacionamentos afetivos que ela teve ao longo da vida dela. Em 15 de janeiro de 78, 5 semanas após o divórcio, o Harry cometeu suicídio. Antes disso, né, ele e a Linda, né, tiveram uma briga muito feia a ponto da Linda chamar a polícia. E aí, quando os policiais chegaram na casa, eles viram o Harry batendo nela. O relatório da polícia também observou que o Harry quebrou uma janela para entrar na casa, e depois que a polícia chegou na casa, o Harry aparentemente temeu machucar alguém e apelou para um dos policiais para levar ele para o tribunal para que ele pudesse ser preso. Ou seja, ele estava num estado, tipo, que, sabe, nem ele tinha controle ali do que ele estava fazendo, né? Provavelmente por bebida e tal. Então, quando ele, né, chegou a si, digamos assim, ele falou, não, me leva daqui antes que eu faça uma besteira maior, né? E o Harry, ele cometeu o suicídio colocando uma arma entre as pernas e apontando para o abdômen. E ele se feriu mortalmente, mas não morreu na hora, né? Ele conseguiu ligar para o socorro e pediu ajuda. E aí ele foi levado às pressas para o hospital, mas uma cirurgia de emergência não conseguiu salvar sua vida. O Harry tinha 37 anos quando morreu. Nossa, gente, muito novo, né? Muito novo. Com a morte do pai, Susan ficou arrasada. Durante sua infância, ela guardava 2 pertences que eram as coisas mais importantes em sua vida: a coleção de moedas de Harry e a gravação de sua voz. E é complicado, né? Porque não que, tipo, geneticamente seja comprovado, mas existe uma questão de, entre aspas, hereditariedade, né? De depressão. Sim, então, tanto a depressão quanto o alcoolismo, né? Então se você pega, por exemplo, um pai que se matou, o irmão que também se matou, o mínimo que você tem que fazer, por exemplo, com uma criança, é ter um acompanhamento psicológico dessa mãe, dessa criança, sabe? Até pelo trauma, né, de uma morte assim. Exato, mesmo se não tivesse, né, essa questão de hereditariedade, é muito importante, né, esse acompanhamento. Mas como a gente disse, né, outros tempos em que isso daí era muito deixado de lado. O ruim é que reflete futuramente sempre, né? Sempre. Pouco depois do divórcio de Harry, Linda casou-se com Bev Russell, o empresário que possui uma loja de eletrodomésticos no centro da cidade. Bev havia sido casado anteriormente e teve várias filhas em seu primeiro casamento. Bev havia sido democrata, mas mudou para o Partido Republicano, tornando-se membro do Comitê Executivo Republicano do Estado da Carolina do Sul e membro do Conselho Consultivo da Coalizão Cristã. Depois que Linda se casou novamente, ela se mudou com os filhos para a casa do novo marido. Seria meio quase o sonho americano, né? Ficar com um cara... ela melhorou de vida, sabe? Tipo, ele já era bem rico, assim. Conservador, né? Esse quando a gente fala... Esse cara, ele é o suprassumo do cidadão de bem. Que vocês vão entender depois por quê. Porque realmente é isso aqui, é o retrato, né? Por fora, um empresário, né? Conservador. Cristão. Né? Cristão, bons costumes. Mas por dentro é um grande filho da puta abusador. É isso. E aí quando a gente pega também esse modelo, né? E a gente tá falando de modelos, né? Não necessariamente, tipo, todo cristão é assim, ou todo... não, né, gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas todo republicano... Existem... No republicano não sei tanto. Mas, por exemplo... Mas a gente pega essas questões, né? Esses políticos, né? Até hoje, né? A gente vê refletindo, utilizam esses símbolos conservadores, né? Pra falar que eles também são. E é verdade, não.
Na verdade, pra esconder, né? Na verdade, estão escondendo o que vem, né, por baixo disso. Exatamente. A Susan, né, ela ia bem na escola, apesar de tudo. Ao longo de seus anos de ensino fundamental e médio, ela se destacou bastante. Enquanto ela estava no ensino médio, ela era membro do Beta Club, que era um clube para alunos com uma nota média de B ou melhor. Ela também foi membro dos clubes de matemática, espanhol e da Cruz Vermelha. E a Susan também foi voluntária nas Olimpíadas Especiais Anuais da cidade e trabalhou com idosos. Ela foi nomeada presidente do Junior Civitan Club, que era um clube de ensino médio que realizava trabalho voluntário na comunidade. E de 86 a 88, a Susan e a melhor amiga dela na época, a Donna Garner, se voluntariaram no Hospital Wallace Thompson. Então, durante o último ano do ensino médio, em 89, ela foi eleita a menina mais amigável da escola. Isso é um prêmio, né? A Miss Simpatia. Sim. E os colegas da Susan se lembravam dela como muito alegre e pé no chão. Mas apesar de todo esse sucesso na vida escolar e social, né, a vida pessoal da Susan era um verdadeiro inferno. Nossa, aí é complicado, né? Porque, tipo... Ela tem um passado super triste, super deprê. Ela ser uma criança talvez não tão alegre, sabe? Mas tem esse lance da exigência, né? Dela ser uma garota exemplar, né? Exato. E ela, tipo... fez exatamente isso. Parece que ela quis compensar, sabe? Todas as coisas ruins da vida dela, tentando, né, fazer trabalho voluntário. Porque também aquilo, né? Tipo... Sei lá, já tive uma vida muito desgraçada, talvez. Sendo esse ideal de garota, né? Seja melhor pra mim, né? Em 87, quando Susan estava prestes a comemorar seu aniversário de 16 anos, uma das filhas de Bev, de seu casamento anterior, passou a noite na casa da família. A filha recebeu o quarto de Susan, enquanto Susan deveria dormir no sofá da sala. Sacanagem, né, porra? Enfim, a visita... A visita fica na cama, Apesar que, né? nossa, acontecia isso direto lá em casa. Pelo amor de Deus. Bota a criança dormir na sala. Nossa, direto. Bota a tia. Bota a tia no dormir, quarto. Tia vai dormir aí, ó. Putz. Perdi minha cama. É assim. Perdi minha cama. Quando Susan estava pronta para dormir, Bev estava sentado em uma ponta do sofá. Não querendo acordar o padrasto, Susan deitou no sofá com a cabeça no colo de Bev e começou a adormecer. Susan dormiu, mas aos poucos acordou, sentindo a mão de Bev movendo-se devagar, mas com firmeza no seu ombro até seus seios, ou seja, né, rolou o abuso. Então ela pegou ele pegou a mão de Susan e colocou diretamente nas genitais, e Susan fingiu estar dormindo enquanto o abuso acontecia. Ou seja, né, definitivamente não era o cara. É um cidadão de bem, né? Padrão. Enfim, né? Susan denunciou Bev para a ação que foi investigada pelo Departamento de Serviços Sociais da Carolina do Sul e pelo escritório do chefe do condado de Union. Linda entrou em contato com o orientador de Susan e conseguiu o nome de um conselheiro familiar. Bev, Linda e Susan só foram para o aconselhamento familiar 4 ou 5 vezes antes de interromper as sessões. Enquanto o assunto era investigado, Bev concordou em sair da casa da família, mas voltou tempos depois. Ai, mano, e é isso, né? Tipo, a mãe fala, ai, que absurdo, mas não, né? Não, a gente vai ver que, né, como acontece em vários casos de abuso sexual, principalmente quando acontece dentro de casa, né, a Susan, ela era culpabilizada pela própria família. Afinal, ela já tinha 16 anos, né, já sabe o que está fazendo ao contrário do marmanjo de 30 anos na cara, que é padrasto dela, que está abusando da menina, né, a responsabilidade não é ele, é ela que tem que, né. Enfim, né, enquanto os abusos continuavam, eles culpavam ela por tornar tudo público ao denunciar o Bev. Tipo, a culpa é dela por todo mundo tá sabendo agora o que ele anda fazendo em casa. Não, e o melhor, né? É que a gente tem essa lógica de que, tipo, a figura... E aí tô falando estruturalmente, né, gente? Existem casos que não. Mas a gente pega que a estrutura masculina, tipo, é sempre a grande operadora de tudo, menos quando o assunto é mulher, né? Aí ele é a grande vítima. Exatamente. De uma situação, né? Então, vamos supor que era isso mesmo, que não foi o caso, mas vamos supor que é isso mesmo. Susan, no auge da sua maturidade com 16 anos, seduziu o Bev. Seduziu o homem casado com a sua própria mãe, E aí você né? vai aceitar ainda esse cara lá? Na tua casa? Sabe? Se não foi nem pelo... Tipo, se não é pelo abuso da sua filha,
pela traição, sabe? Tipo, mesmo assim aceita, então... Pois é. Então, em fevereiro de 88, um ano depois, né, desse primeiro abuso, a Susan tinha 17 anos e procurou a orientadora da escola, chamada Camille Stribling, para aconselhamento. A Susan diz para ela que o seu padrasto a estava molestando e a Camille era obrigada, por lei, a denunciar as alegações de abuso sexual ao Departamento de Serviços Sociais do Estado da Carolina do Sul. E aí um funcionário desse departamento ligou para o escritório do xerife do condado de Union, que era a cidade que eles moravam. Uhum. Os registros do escritório de xerife no condado de Union indicam que, em março de 88, Susan relatou um incidente de abuso sexual para seu padrasto, a orientadora da escola e a mãe. Linda disse às autoridades do escritório do xerife que, quando ela confrontou o Bev, ele não negou que o incidente de abuso havia ocorrido. Ou seja, tipo, de qualquer maneira, ele estava se envolvendo com uma menor de idade, sabe? Já é crime. Pelo menos lá, eu não sei como funciona lá, né? Não, porque 16 anos já é maior de idade. Quer dizer, pra algumas coisas, né? Pra outras coisas. É 21. Tipo, você pode comprar uma arma e se alistar pro exército aos 16, mas você não pode beber até os 21. É, né? País de primeiro mundo, isso aí. Americano, né? Porque no Brasil a gente tem esse lance do questão consensual, né? Com menos de 16 anos. Mas no caso, se fosse no Brasil, por exemplo, eu já não teria mais como, né? Porque já não era consensual. Enfim. Não, acho que eu falei alguma merda, mas aí depois me corrijam, gente. O Departamento de Serviços Sociais enviou um assistente social para entrevistar Susan, a orientadora e vários professores. Nenhuma acusação foi feita contra Bev Russell e não houve audiência no tribunal porque Susan, provavelmente sob pressão de Linda, concordou em não apresentar nenhuma acusação contra ele. Que é estranho, né, velho? Porque, tipo assim... Aí eu acho que cabe a questão do conselho tutelar, né? Porque se ela mora sobre a casa do abusador... e tem a mãe que tá do lado do cara e não quer acabar o casamento, certo? Com medo de perder esse status que ela ganhou casando com ele, né? Cabe uma questão de, tipo, essa criança não tá segura onde ela tá, gente. Exatamente. Né? A assistente social do Departamento de Serviços Sociais não deixou o assunto cair tão facilmente e notificou o advogado e assistente Jack Flynn. O assistente do caso tentou convencer Flynn a levar o assunto ao tribunal para obter uma grande ordem judicial para que as acusações de agressão e agressão de natureza grave e agravada pudessem ser feitas contra Bev. No entanto, um acordo foi alcançado entre Robert Gass, advogado de Bev, e advogado de Flynn, e as acusações nunca foram feitas contra Bev. O acordo alcançado por Gass e Flynn foi apresentado ao juiz David Wilburn em 25 de março de 88. O juiz Wilburn selou o acordo, o que significava que ele nunca seria disponibilizado ao público. Gente, ou seja, tipo... por isso que a gente fala, né, muitas vezes que não adianta só denunciar, sabe? Enquanto, tipo, tem todo um sistema sendo escroto ainda, né? E o cara rico, né, mano? Tipo, você ainda tem, né, toda a justiça, né, que não vai prender o cara rico ali, empresário, conservador, sabe? Líder da comunidade, não sei o quê. Tipo, eles vão abafar, sabe? Vão ficar do lado dele, não, sabe? Tem... O que a adolescente vai fazer, né? Não tem o que fazer. No verão de 88, entre o primeiro e o último ano do ensino médio, a Susan começou a trabalhar em um supermercado. O primeiro emprego dela no mercado foi como caixa, mas em 6 meses ela foi promovida a chefe de caixa e depois, mais tarde, ela foi promovida novamente e se tornou contadora do mercado. Viram que ela tinha ali o tino pra ser contadora, porque acho que é um negócio que tem que ter um talento, né, gente? Porque, pelo amor de Deus. No início do seu último ano do ensino médio, a Susan começou a namorar secretamente um de seus colegas de trabalho, que era um homem que era casado e também mais velho. E pouco depois, a Susan engravidou e fez um aborto. E ao mesmo tempo em que esse relacionamento estava ocorrendo, ela também estava namorando outro colega de trabalho. Depois do aborto, esse colega casado, né, descobriu sobre o outro relacionamento e terminou com a Susan.
e ela ficou profundamente deprimida com a separação. O que eu vejo, assim, desse caso, várias análises, é que a Susan tinha uma necessidade extremamente grande de aprovação masculina. Justamente pela vida pessoal dela, né? Tipo, tanto perdeu o pai muito cedo, que ela era muito próxima, e aí você pega um padrasto abusador, né? Que, tipo, molestou ela, enfim. E aí todos os relacionamentos dela, de algum jeito, ela precisa de atenção e de aprovação masculina. O negócio é bem triste, assim. É o que a gente fala do Daddy Issues, que é real, sabe? Não esse romantizado. Exatamente. Ela tinha realmente esse problema mesmo. No início de novembro de 88, então, a Susan tentou cometer suicídio tomando uma overdose de aspirina e Tylenol. E ela foi internada em 7 de novembro de 88 e permaneceu hospitalizada por uma semana. Durante essa hospitalização, os médicos descobriram que essa não foi a primeira tentativa de suicídio dela. Quando ela tinha 13 anos, ela tinha tomado uma overdose semelhante de aspirina. Então, a Susan passou um mês se recuperando dessa tentativa de suicídio e os gerentes do mercado apoiaram ela, né, e permitiram que ela voltasse ao trabalho depois de recuperada. Então, aí a gente vê um padrão de que toda vez que um relacionamento dela acaba, ela meio que vai pro fundo do poço, assim, porque ela realmente precisa daquela aprovação masculina, etc. Então, quando ela não tem aquilo e recebe a rejeição, ela vai do 0 a 100, assim, né? Então, ela realmente perde o controle de tudo, assim. Uhum. Nessa mesma época, Susan havia ficado amiga de David Smith, um dos balconistas do mercado. Susan conhecia David porque ele havia frequentado a mesma escola. Durante o tempo em que Susan estava envolvida com seus 2 relacionamentos, David estava em um relacionamento com sua namorada de longa data, Christy Jennings. David Smith nasceu em 27 de julho de 70, sendo o segundo de 3 filhos de Barbara e Charles David Smith. Charles Smith era um veterano da Marinha que serviu 2 vezes ao Vietnã. Barbara era testemunha de Jeová, devota, que protegeu David de muitas influências externas durante sua infância. Quando David tinha 2 anos, a família Smith mudou para Royal Oak, Michigan, em Putnam, a 8 quilômetros de distância de Union. Eles eram tipo uma família do interior, assim, né, de fazenda mesmo. Que era uma coisa que depois a família da Susan fica meio assim, porque eles não queriam, sabe, o menino colono lá do interior envolvido com a filha deles, assim. Então, tem toda essa questão de classe aí envolvida também. Dúvida, amiga. Nessa época, ela já tinha saído, assim, da casa dos pais? Não. Ainda não. Ela ainda morava. E ela ainda era abusada. Ela passou por esse porrengue todo do aborto, enfim. Sim. E ela manteve dizem nas fontes, manteve um relacionamento. Pra mim é abuso ainda, porque foi grooming, né, desde a adolescência. Uhum. Mas ela continuou tendo relações com o padrasto dela até, eventualmente, ela ser presa aí pelo crime dela. Mas... Nossa, não. Então, tipo, mesmo depois de ter saído de casa. Foi. Mesmo depois de ter saído, eles se encontravam. Ela adulta já. Pra quem não sabe, grooming é tipo quando... Esse lance da pessoa mais velha, né? Criar, enfim, conduzir a pessoa até a juventude, né? Com a intenção de sexual. E aí, quando a pessoa tá lá completamente manipulada desde criança, a galera fala, ai, mas os 2 se amam, é consensual. Não é, né? Não, a pessoa foi manipulada para aquilo, né? Você basicamente criou esse relacionamento, né, se valendo da ingenuidade, né, da pessoa mais nova, né, tipo, você manipulou tudo isso a seu favor para que mais tarde ela continuasse com você, né, mesmo a pessoa mais velha achando que aquilo é a escolha dela, quando na verdade, né, ela foi manipulada a vida inteira. O pai do David, ele trabalhava em uma loja de roupas no centro da cidade, né? Mais tarde ele também trabalhou como gerente do Walmart. Enquanto o David estava crescendo, a mãe dele tinha 2 empregos de meio período. Ela trabalhava em um escritório de advocacia e em uma clínica de diálise. E a mãe dele também frequentou a faculdade em meio período e estudou para ser enfermeira. O David tinha um irmão mais velho, meio-irmão mais velho, Billy, né? Que era do primeiro casamento da sua mãe.
tinha outro irmão mais velho aí dos pais dele, né, que era o Danny, e uma irmã mais nova chamada Beck. E o casamento dos pais do David também era conturbado, assim. Ao longo dos anos do casamento, o pai do David, ele começou a perceber que ele não gostava mais da esposa, né? Não amava mais ela e começou a desprezar ela e realmente desgostar dela. E também porque ela era muito devota à religião e aquilo incomodava ele. E à medida que ele envelheceu, o David achou as práticas religiosas estritas, né, da mãe dele e a sua insistência no isolamento, né, da comunidade como sendo de mau gosto. Ele também realmente acabou aquilo afastando ele da mãe, né. Na opinião da namorada de longa data de David, a Christy Jennings, a infância do David foi difícil e ele foi uma criança muito carente. E o David seguiu o exemplo de seu pai e rejeitou, né, as testemunhas de Jeová. Isso causou um atrito dentro da casa deles, né? E quando o David tinha 17 anos, ele acabou se distanciando ainda mais da sua mãe e se mudou para casa da casa dos pais para a casa de sua bisavó, a Forrest Moner Malone, que morava na casa ao lado. O irmão mais velho dele, o Danny, também já morava na casa da bisavó por conta desses conflitos familiares. Então, era também uma família disfuncional, que acho que nessa época aí era muito comum, né, cara? As pessoas falam, porque antigamente, né, o casamento era sagrado. Não era nada, porra, era todo mundo doente, todo mundo brigava, era um inferno, e aí ficavam tudo doido, né? Tipo... que é bem aquele caso de, gente, que fofinho, casal de velhinhos, tipo, de 300 anos juntos, sabe? 60 anos juntos. Aí você vai ver o cara foi abusivo com a senhorinha a vida inteira, chifrou ela pra cacete, entendeu? Tipo aí pessoa, isso. Que exemplo de amor. Não, gente. Não. Nessa época aí era isso aí mesmo. Longevidade não quer dizer que é perfeição, né? Uhum. Aos 16 anos, David começou a trabalhar no mercado. Ele era um aluno mediano, mas levava o trabalho muito a sério. E era um jovem agradável e bem apessoado. Durante o verão de 90, David e Susan começaram a namorar, embora na época David ainda estivesse noivo de Christy Jennings. David via seu relacionamento com Susan como algo casual e passageiro, nada sério. Em janeiro de 91, depois de namorarem escondido por cerca de 1 ano, Susan descobriu que estava grávida. David contou a Christy sobre Susan e Christy rompeu, o relacionamento com David imediatamente. David e Susan decidiram então se casar, na verdade, porque ambos eram contra Susan fazer um aborto. Embora o casamento representasse a segurança e estabilidade para Susan, também significava que ela teria que desistir de seus planos de frequentar a faculdade. Susan desejava ir para a faculdade, mas ela ainda não tinha ideia de qual faculdade ela queria frequentar ou que ela queria estudar. É aquilo, né? Ela não tinha também uma base, de apoio, assim, né? E é uma cidade que, assim, é a maior da região deles, mas ainda assim é uma cidade pequena, sabe? E aí era meio que, acontece com todo jovem, né? Termina o ensino médio, forma a família, casa, e é isso, sabe? Esse é o teu futuro, assim. Então, sabe, o pessoal, meio que já aceitava que era esse, sabe, era essa tua destino, vida que você ia ter, o teu destino é esse. Então ela meio que não tinha planejado fazer nada ainda, sabe? Ela vou ver ainda com o tempo, né, o que eu vou fazer. E aí acabou que não vai fazer, vai ter que cancelar os planos que nem começou a ter ainda, né? E como eu comentei antes, a mãe e o padrasto da Susan não ficaram felizes com essa notícia da gravidez e do casamento. A mãe dela, principalmente porque ela ficou desapontada pelo David não ter formação universitária e também não ter a mesma origem econômica de Susan. Tenho uma dúvida, a família da Susan já era rica mesmo com o pai anterior ou só foi por causa desse... Não, eles, eram ok, assim, sabe? Eles viviam, não tinham nenhum luxo, mas viviam ok, sabe? Pagavam as contas, etc. Eles foram ter dinheiro mesmo quando ela casou com o segundo marido. E aí ela queria que a Susan fizesse a mesma coisa, né? Arranjasse um marido rico. Mas, né? Não foi o que aconteceu. E aí ela ficou ressentida. Em 4 de março de 1991, o irmão mais velho do David, o Danny, que tinha 22 anos, morreu por conta de complicações da doença de Crohn, né, que é uma inflamação do trato intestinal. Mas 11 dias depois, em 15 de março de 91, a Susan e o David se casaram na igreja metodista de Bougainville,
A Susan tinha 19 anos e estava grávida de 2 meses, e o David tinha 20 anos. E embora a família do David estivesse lidando com essa morte do Danny, né, porque ele passou muito tempo muito doente, também teve que ficar internado e tal, a mãe da Susan insistiu que o casamento fosse realizado conforme estava planejado nessa data, porque ela estava preocupada que a gravidez da Susan ia começar a aparecer antes do casamento pudesse acontecer. Ai, gente, pelo amor de Deus. Aquela coisa de aparências, né? Não pode casar grávida. Então, tipo, ela, a não. menina sendo abusada pelo padrasto e a mulher ali, ó. Não, aí a família do noivo, coitados lá sofrendo, né, o luto e tal, do menino que morreu novo, uma doença horrível. E ela, não, foda-se isso aí, vocês têm que casar, porque vai começar a aparecer a barriga. É isso. Prioridades, né? Prioridades. David havia trabalhado constantemente ao longo de vários anos reformando uma pequena casa localizada na mesma propriedade da casa de sua bisavó. Antes de se casarem, David mostrou a casa para Susan e contou a ela sobre seus planos de morar ali depois que se casassem. Aos olhos de David, Susan havia concordado com ele que eles iriam morar na casa depois de casados, mas esses planos mudaram quando Bev e Linda viram a casa. Susan perdeu interesse em morar na casa depois da visita dos pais. Para David, a casa de campo simples era confortável e ideal para as necessidades deles e de Susan. Para Susan, era um barraco campestre com telhado de zinco. Susan provavelmente sonhava em se mudar para uma casa nova que fosse maior e mais grandiosa do que a casa que ela havia sido criada. Os dois acabaram indo morar na casa da bisavó de David, ou seja, preferiram morar de favor. Porque ela não queria morar na casinha simples que ele passou anos fazendo, tipo... Ai. Sério, cara. Em maio de 91, 3 meses após o casamento de Susan e David, o pai de David tentou cometer suicídio. Gente do céu. Susan o encontrou em sua casa no chão. Ele havia tomado uma overdose de pílulas. Da tensão da morte de Danny e da tentativa de suicídio, o casamento dos pais de David desmoronou. A mãe de David, Bárbara, mudou-se para outra cidade. O pai de David continuou a viver em Putnam. Após sua tentativa de suicídio, ele foi hospitalizado e tratado de depressão. Durante a hospitalização, o pai de David reconheceu Sue, a mulher que tornaria sua segunda esposa. A Susan, então, ela trabalhou no mercado, né, até entrar em trabalho de parto. E o Michael Daniel Smith nasceu em 10 de outubro de 91, e o nome do meio dele foi escolhido em homenagem ao irmão do David, né, que havia morrido, o Danny. Após o nascimento do Michael, a Susan continuou a trabalhar meio período no mercado, e ela também se matriculou em vários cursos universitários no campus da Universidade da Carolina do Sul, na cidade deles, né, em Union. Então, desde cedo no casamento, os dois enfrentaram tensões e discussões. Assim como muitos casais da época, o relacionamento começou quando eles eram muito jovens, e era esperado que logo que saíssem do ensino médio, eles começassem sua própria família. O motivo mais frequente das brigas entre a Susan e o David era por conta de dinheiro. Mas, assim, os dois trabalhavam e os dois ganhavam o suficiente para ter uma vida com confortos. Eles conseguiam pagar as contas e sobravam dinheiro ainda. Só que a Susan era muito preocupada em conseguir coisas materiais, né? Muito pela influência da mãe dela, né? Por essa vida, você tem que casar com um cara rico. Né? Porque, tipo, a mãe dela colocava isso como um ideal pra ela. Exatamente, né? Você tem que... A vida perfeita tem que ser assim. E aí, frequentemente, ela pedia empréstimos pra mãe dela e o David ficava puto da cara com isso. Porque, tipo, ele... a gente tem dinheiro, sabe? A gente não precisa... Não depende da tua mãe, do teu padrasto, sabe? A gente consegue se virar, né? Mas, enfim... Outro motivo de briga era a relação entre David e a mãe de Susan, Linda. Os dois não se deram bem desde que se conheceram. Linda era muito controladora e costumava visitar o casal sem ligar primeiro. Odeio! Gente, eu odeio isso também, sério. Morrer. Pelo amor de Deus, sério. Nossa, gente, se tem algum ódio na minha vida, é visita que aparece sem avisar, assim, sem perguntar se eu tô livre, sabe? Não quer dizer que eu tô em casa, que eu tô livre, assim. Exatamente, às vezes você só quer ficar sozinho. Porra, eu só quero ficar de boa. Às vezes você tá, sei lá, feia, sabe? Não, nem tomei banho, ainda tô aqui descabelada, porra. Me deixa, quero ficar pelada, sabe? Tá calor. Linda era muito controladora, né? Ela visitava o casal e também frequentemente oferecia conselhos e opiniões, né?
que ninguém pediu, sobre como David e Susan estavam criando Michael e como lidar com problemas em seu casamento. A mulher que protegeu o padrasto abusador, né, de abusar da própria filha, e Ela dando sabe conselho, né? como se... De vai acordo com saber David, aconselhar. Susan parecia quase sempre seguir o que Linda dizia. Os dois vão no mesmo lugar. Era também um motivo de brigas. Ainda mais por David ser chefe de Susan, né? Aí rola aquela hierarquia chata, né? E também porque eu acho que, tipo, você mora junto e você trabalha junto, você tá o tempo inteiro com a pessoa, vai ter mais atrito, sabe? Eu acho que Se tu não assim, souber por lidar exemplo, com isso, assim, sabe? assim, se for uma relação talvez saudável, que vocês conseguirem separar essas questões, ótimo, que incrível. Agora, se não for, gente, é um B.O. Eles já brigavam por outras coisas, né? Então isso era só mais um motivo, assim. Além de tudo isso, os dois ainda tinham casos extraconjugais. Que beleza. Por volta do 3º ano de casamento, eles já haviam se separado diversas vezes. E David saía da casa da avó por um tempo para morar com seu pai. Entre as separações e voltas, Susan ficou grávida novamente em novembro de 92. Ou seja, tipo, o que vai, né, piorar tudo. Porque é isso, né? Muitas vezes, casais em crise, de maneira muito errônea, acho que a criança vai salvar, né? Exatamente. Uma criança, uma coisa nova. Não, aí tem um pior pra você e pra criança, sabe? Exato. Em dezembro, então, os dois decidiram tentar novamente viver sobre o mesmo teto. Nessa época, a Susan estava com o filho na casa dos pais. E aí eles voltaram a morar junto. Só que ela disse pro David que a única chance do relacionamento ter sucesso era se eles tivessem sua própria casa. Então, no inverno de 93, eles compraram uma pequena casa e o Bev e a Linda forneceram o pagamento inicial. A segunda gravidez não foi tão fácil para Susan quanto a primeira. O David conta que ela passava o tempo todo reclamando que ela estava muito feia, muito gorda. E aos poucos ela afastou o marido, então, tipo, ela se isolou completamente. Eles não conversavam mais e eles também não mantinham qualquer contato sexual. E aí, em junho de 93, o David começou um relacionamento extraconjugal com uma colega de trabalho chamada Tiffany Moss. E os colegas de trabalho testemunharam várias vezes a Susan chegando lá no trabalho, gritando com ele, porque ela chegava e via que ele estava falando com alguma mulher. E aí ela tinha um ataque de ciúmes, assim, e ficava puta e brigava na frente de todo mundo. Então, tipo, era meio complicado, assim, né? Porque, tipo, ao mesmo tempo que ela afastava ele, né? Ela ficava nesse negócio de... não, mas a gente tá tentando salvar o casamento, né? Não pode separar. Porra, separa de uma vez, né, gente? Pelo amor de Deus. A gente, de infelicidade, já basta o mundo, né? Tá ali os dois, nenhum dos dois quer aquilo ali e ficam tentando de novo, sabe? Porra, separa. Segundo o filho de Susan e David... meu Deus, tô toda zoada. Desculpa. O segundo filho de Susan e David, Alexander Tyler, nasceu em 5 de agosto de 93. Susan teve uma cesariana de emergência. Após o nascimento de Alex, Susan e David deixaram suas diferenças de lado por um curto período de tempo para cuidar de seu novo bebê em casa e permitir que Susan se recuperasse de sua cesariana. A gente, cesariana... Pra quem uma já cirurgia, acompanhou, né, gente? Nossa, é complicadíssimo. É pesado. Porque imagina, tipo, por exemplo, eu já fiz cesárea pra tirar mioma, né? Foi, né? Meu bebê. Você pariu o nene. Enfim, aí eu tive essa cesárea pra tirar um mioma. E já foi difícil. Imagina se você faz essa cirurgia de corte e ainda ter que carregar uma criança. Ainda ter que cuidar do neném. Que não é fácil, né? Em 3 semanas após o nascimento de Alex, eles decidiram que seu relacionamento havia terminado. E David se mudou da casa que eles haviam comprado de volta para sua casa da bisavó, né? Embora o casamento tenha sido conturbado e acabado em divórcio, segundo todos os relatos, os dois eram pais dedicados que adoravam seus filhos. Ainda bem, né, gente? Pelo menos as crianças, né? Na época, eram bem cuidadas. Quando pôde voltar a trabalhar, Susan decidiu sair do mercado, pois não queria mais ter que conviver diariamente com David e agora sua namorada Tiffany. Que faz sentido também, né? Né? Se afastar. Trabalhar com um ex, puta que pariu. Né? Ainda mais que ele era chefe dela, né? Tipo... não, Deus me livre. Ela conseguiu um emprego como uma computadora em uma empresa têxtil e depois foi promovida para ser assistente do secretário executivo da empresa.
É que era um dos donos da empresa também. Tipo, ela virou assistente pessoal do cara que era o CEO da empresa. Ou seja, ela conseguiu crescer também, né? É, conseguiu crescer. Ela gostava muito desse trabalho, né? Principalmente depois que ela foi promovida e passou a ter um contato com o estilo de vida de classe alta, né? Isso porque ela era responsável por arranjar as acomodações para os clientes que vinham de fora. Então ela tinha que sempre ir atrás dos melhores hotéis, tipo, comprar as melhores coisas e tal. E ela também planejava as viagens do CEO da empresa, né? Então, mano, ela, tipo, conheceu a vida boa, né? Porque aí ela viu o que era ter dinheiro, né, cara? Porque o cara falava, não, vai lá, planeja minha viagem pra tal lugar, tudo do bom e do melhor. E ela também estava gostando do trabalho porque ela estava interessada em um colega de trabalho chamado Tom Findlay, que era ninguém menos que um dos 3 filhos do CEO, que chegou lá por mérito dele mesmo, né? Como a gente sabe, que trabalhava como designer na empresa. E esse cara, tipo, ele era solteiro e tal, e mó bonitão, e as mulheradas da empresa ficavam loucas por ele, todo mundo queria pegar ele, né? Ainda mais que é o filho do dono, né? Não, filho do dono, rico, bonitão, pô. É, porra, rico, né? O partidão. E aí, durante essa última separação, né, da Susan e do David, antes da Susan pedir o divórcio, o Tom e a Susan começaram a namorar. Então, a partir de janeiro de 94, e por um período de vários meses, eles frequentemente se encontravam para almoçar ou para ir no cinema. E a Susan visitou o Tom na casa da propriedade do pai dele, né? E participou de várias festas organizadas pelo Tom no local. Então, ali ela estava inserida, né, na high society da cidade. E ela ficou deslumbrada, né, cara? Porque era tudo que ela tinha sonhado. Ela já estava na cabeça dela, meu Deus, vou casar com esse cara e ter a vida dos meus sonhos, né? Sim. Durante a primavera e início do verão de 94, Susan e David tentaram pela última vez fazer o casamento dar certo. Meu Deus, galera, que insistência! Eu acho que é muita pressão social, sabe? Também, daquela coisa tipo, não, vocês têm filhos, vocês têm que ficar junto. Essas crianças, sabe, vão ter a pior vida do mundo coisa, se não tiverem junto. Então, parecia que eles não, tipo, se odiavam, coisa do tipo. Sim. Então, aquele lance, vocês se dão bem, sabe? É fase. Volta, vai dar certo, enfim. David voltou para casa deles e parou de ver Tiffany. Durante esse tempo, Susan e Tom também romperam o relacionamento. No final de julho de 94, Susan disse a David que queria o divórcio. David queria que o casamento desse certo, especialmente porque acreditava que seus filhos precisavam da mãe e do pai juntos. David alugou um apartamento de 2 quartos e arrumou um deles quando seus filhos fossem visitar. Os dois acabaram tendo uma relação amigável, já que o objetivo em comum era o bem-estar de seus filhos. Susan voltou a namorar Tom em setembro e já tinha planos de seu futuro com ele. Tom gostava de Susan, mas logo terminou o relacionamento por começar a sentir que Susan era muito possessiva e carente. Susan agora estava sem namorado e seu divórcio se oficializou naquele final de mês. Ou seja, é porque também eu imagino que ela deve ter ficado muito... Ela ficava em cima. Posse, sabe? Em cima, o tempo inteiro ela ficava em cima, cobrando o cara, tipo... Ela era realmente possessiva, sabe? Até por essa outra experiência do casamento dela, né? Onde os dois se traíam, tipo... Sabe? Eu sempre acredito que quando... Tipo, obviamente nem todos os casos, mas aquela pessoa que é super noiada, super é porque paranoica, trai, né? É porque trai, entendeu? Eu também penso assim, tipo, você é muito noiado, não é normal, gente, sabe? Direto, tipo, sabe aquele lance do... Várias vezes, assim, uma amiga chegava e falava, ai, nossa, meu namorado é super ciumentinho. Nossa, não me deixa sair de minissaia. Nossa, né? Às vezes nem isso. Ai, tipo, gente, tem ciúme de todos os meus amigos. Não pode ter curtida na foto. À meia-noite conta um segredo, sabe? Ele te trai. Nossa, eu lembro daquele do Não Inviabilize, que o cara, tipo, não queria que a menina fosse pro intercâmbio. Sim. E, gente, descobriram que era porque ele realmente tinha uma amante. Olha só, ele ia fuder com o futuro da menina, porque não queria deixar a amante no Brasil. É isso, sabe? Bom, sim. Enfim, voltando, né, a essas outras pessoas problemáticas aqui. No fim de 94, a Susan estava trabalhando em período integral, estudando na Universidade da Carolina do Sul e cuidando dos 2 filhos pequenos. Ela começou a sofrer de ansiedade
E ela também se isolou dos amigos e conhecidos, ficando cada vez mais depressiva. Nessa época, ela também passou a pegar folgas do trabalho para poder ficar bebendo, uma coisa que ela nunca tinha feito antes, e que é um sinal muito, muito, né, bandeira vermelha aí de problema, porque, tipo, cara, o trabalho era um negócio que ela admirava tanto, né, e gostava tanto, e aí ela tá faltando para beber, sabe? Quer dizer que realmente tem coisa errada. Se você deixa de ir fazer seus afazeres diários, né, para consumir qualquer tipo de droga, quer dizer que não tá bom. Quer dizer que tem coisa errada aí. E no dia 25 de outubro de 94, né, esse dia parecia ser como qualquer outro. A Susan alimentou os filhos, arrumou eles para creche e depois foi para o trabalho. Durante o almoço, ela foi com os colegas de trabalho em um restaurante, sendo uma dessas pessoas, né, o ex-namorado Tom. E enquanto todos riam e se divertiam, a Susan estava sentada muito quieta. Por volta da 1h30 da tarde, né, a Susan perguntou para a supervisora dela, a Sandy Williams, se ela podia sair mais cedo do trabalho. A Sandy perguntou se tinha alguma coisa errada, e aí ela confidenciou, né, que estava chateada porque estava apaixonada por alguém que não amava de volta. A Sandy perguntou quem era essa pessoa, e a Susan respondeu, Tom Findlay, mas nunca pode dar certo por causa dos meus filhos. Em vez de ir para casa, então, a Susan permaneceu na mesa, né, até todo mundo ir embora. Pelo que eu entendi, o Tom, não sei se isso é coisa assim, dela, enfim, porque não tem declaração dele, mas pelo que eu entendi, ele falou, tipo, ela é muito possessiva e eu realmente não quero ter filho, sabe? Eu não quero ter filho agora, então é melhor a gente terminar e etc, do que, sabe, continuar nesse relacionamento aí, pode dar ruim. E aquele lance, talvez, de, tipo, principalmente se a gente fala de um cara dos anos 90, enfim, até hoje, né, se a gente até hoje, a mulher, né, com filho já... Mulher... Entendeu? Então, imagina na época. Por volta das 2h30, Susan ligou para Tom em seu escritório para pedir que ele a encontrasse do lado de fora do prédio para conversar. Susan disse a Tom que David estava começando a expor e tornar públicas algumas informações embaraçosas sobre ela e o processo de divórcio. Tom pediu que ela explicasse e ela disse que David acusaria de enganar o negócio de imposto de renda. Ah, sim. e de ter um caso com seu pai. Tom disse a ela que a amizade deles permaneceria intacta, mas que nosso relacionamento íntimo terá que parar para sempre. Bom, escroto, mas sincero. Tipo, porra, você tem um caso com meu pai? Beleza, a gente só não vai mais ficar junto. É isso, sabe? É esperado, né? Porra, a pessoa chega, eu tenho um caso com teu pai, você vai falar o quê? Né? Mas, peraí. O pai não é o pai dela? Dele. Não, o pai dele, nesse caso. Eu tô em choque agora. É o pai dele que é o CEO da empresa, pô. Não sabia disso. Voltamos. Depois de pegar... Eu achei que ele tava falando que o David acusaria ela de ter ficado com o pai dela, sabe? Não, com o padrasto. Depois de pegar os filhos, Susan encontrou uma colega de trabalho, Sue Brown, em um estacionamento. As duas conversaram e Susan contou que havia mentido a Tom sobre o caso com o pai dele. Ah, entendi. Ela mentiu apenas para ver qual seria a reação dele. E agora qual estava será, repente... né? Pô, bacana. Nossa, que da hora. Vamos voltar assim. Vamos, Ela pediu que Sue fosse até a empresa para que ela se desculpasse, né, com o Tom, que não ficou feliz em ver Susan novamente em seu escritório. Tipo, lá vem a chata. Lá vem a louca lá, ó, a doidona. Depois de toda a confusão, Susan pegou seus filhos e foi para casa por volta das 18 horas. E nesse meio tempo aí, ela ainda encontrou a supervisora dela, né? Que ficou puta quando viu ela na empresa e falou, porra, você não tinha pedido pra ir embora? O que você tá fazendo aqui, sabe? Então, ela foi... É muito estranho, assim, esse dia, né? Tudo aquelas decisões que ela tomou nesse dia e realmente, depois o pessoal ficou meio assim, né? Então, às 20 horas, a Susan vestiu seus filhos, colocou eles em suas cadeirinhas no carro e começou a dirigir pela cidade. A Susan mais tarde descreveu sua reação à rejeição do Tom, dizendo que nunca me senti tão sozinha e triste em toda a minha vida. E aí, por volta das 9 da noite, uma mulher chamada Shirley MacLeod estava na sala de estar da casa dela, que fica mais ou menos a 400 metros do lago John DeLong,
E a Shirley estava terminando de ler o jornal quando ouviu um som de choro vindo do lado de fora da varanda da casa dela. Ela acendeu a luz e viu uma jovem soluçando histericamente. E essa mulher gritou: "Por favor, me ajude, ele está com meus filhos e com o meu carro." A Shirley então levou esta mulher, que era a Susan, para dentro da casa. E a Susan disse para ela que um homem negro pegou meus filhos e o meu carro. O marido da Shirley, o Rick, disse pro filho deles, para ligar pro 911, que é os serviços de emergência. Ai, tô ótimo. Saúde. Assim que a Susan se acalmou um pouco, Shirley pediu a ela que lhe contasse o que havia acontecido. Susan contou a ela a seguinte história. Eu tinha parado o carro no sinal vermelho em Monarch Mills e um homem negro entrou no carro e me disse para dirigir. Eu perguntei a ele por que ele estava fazendo isso e ele disse: "Cale a boca e dirija ou vou te matar." Susan continuou e disse a Shirley que, seguindo as direções do sequestrador, ela dirigiu cerca de 6 quilômetros até que ele me fez parar logo após a placa. Shirley confirmou que a placa era para o Lago John D. Long, Lago John D. Long, localizado em várias centenas de metros da porta à frente de Shirley. Ele me disse para sair. Ele me fez parar no meio da estrada. Ninguém estava vindo, nem um único carro. Perguntei a ele, por que não posso levar meus filhos? Susan disse a Shirley que o homem disse, não tenho tempo. Susan disse que o homem a empurrou para fora do carro enquanto apontava uma arma para ela. Ela continuou dizendo a Shirley que, quando ele finalmente me tirou dali, ele disse, não se preocupe, não vou machucar seus filhos. Susan descreveu como ela deitou no chão enquanto o homem se afastava e ela conseguiu ouvir seus 2 filhos gritando por ela. Depois de algum tempo, Susan não tinha certeza de quanto tempo, ela começou a correr e parou quando chegou à varanda de Shirley MacLeod. Susan perguntou a Shirley se ela poderia usar o banheiro e se poderia ligar para sua mãe. Quando Susan não conseguiu falar com a mãe, ela ligou para o padrasto e depois para o ex-marido, David, que estava no trabalho. Quando Susan ligou para David por telefone, o xerife do condado de Union, Howard Wells, havia se dirigido até a casa do MacLeod e estava orientando a busca pelas crianças Smith. Ele conversou com Susan e anotou todos os detalhes de sua história, ou seja, imagina, que aparece uma mulher falando que seu filho gritando, sequestrado, você vai ficar, preocupada. Foi bem tenso, assim, essas primeiras horas, A polícia, então, começou a busca pelos 2 meninos enquanto as famílias se reuniam para esperar por notícias. E começaram a acontecer coisas estranhas, assim, em relação a Susan. No caminho para a casa dos pais dela, que eles estavam indo se reunir lá, a Susan disse pro David que o Tom podia ir ver ela e ela não queria que o David ficasse bravo por conta disso. O David achou essa meio estranha, essa conversa, porque... Porra, teus filhos estão desaparecidos, sabe? Parecia que ela tava mais preocupada com o fato do David ficar chateado se o ex-namorado fosse visitar ela, em vez de se preocupar em encontrar os filhos, sabe? Eu tô cagando com os olhos. Porra, caguei se o cara veio aí, foda-se, meus filhos sumiram, sabe? Como assim foram sequestrados, Então, sabe? Qual que é a sua preocupação, assim? E o xerife Howard Wells organizava essas informações, que ele tinha no depoimento da Susan. Helicópteros e mergulhadores fizeram buscas no lago, mas eles não conseguiram encontrar nada. E ele precisava que a Susan descrevesse melhor esse homem, que tinha sequestrado seus filhos, para que eles pudessem fazer um retrato falado e expandir as buscas, para outras cidades. Afinal, o cara tá com um carro com 2 crianças dentro. Porra, é muito fácil ele tá na estrada, Vamos ter que divulgar a imagem dele pra gente tentar conseguir achar o cara. O artista policial se encontrou com a Susan e, usando a descrição que ela forneceu, compôs um esboço de um homem negro com cerca de 40 anos, usando um gorro de tricô escuro, uma camisa escura jeans, calças jeans e uma jaqueta xadrez. Durante todo o dia seguinte, as buscas continuaram na região do lago, envolvendo além da polícia uma organização para buscas de crianças desaparecidas. Essa organização também oferecia apoio à paz de crianças desaparecidas e passou a orientar Susan e David a comandar entrevistas com apelos para que seus filhos fossem encontrados, além de distribuir flyers com as fotos e descrição dos meninos, ou seja, toda
Uma organização, né, gente? Era uma rola, organização, né? Que eles eram os pais de um menino que foi sequestrado e foi encontrado morto depois, né? Estava desaparecido. E aí eles fizeram essa ONG para ajudar pais de crianças desaparecidas. Então eles tinham toda a organização de tipo, a gente já tem todo um protocolo de como falar com a mídia, né, para pedir ajuda, para divulgar informação. Então, tipo, eles deram todo esse apoio, assim, para a família deles, né, para conseguir ter esse suporte e ser mais efetivos nessa busca, né, pelas crianças. Faz todo sentido, né, porque tem aquele lance também das primeiras horas, né, Isso, então... exatamente. Enfim. Cada vez que Susan era questionada pela polícia para dar mais detalhes do que havia acontecido, a história ganhava inconsistências. Depois de entrevistar Susan novamente em 26 de outubro, os investigadores começaram a suspeitar de sua história. O semáforo no cruzamento do Monarch ficava permanentemente verde, a menos que um carro na rua transversal acionasse o sinal para mudar. Se não houvesse outros carros na estrada naquela noite, a luz não estaria vermelha e ela não precisaria ter parado como disse que fez, né? Ou seja, aquelas regrinhas que só a polícia, enfim, vai saber. Né? Tipo, eu tenho um semáforo lá, vou falar que eu parei aqui, né? Mas, tipo, a polícia, porra, como você parou? Você tá dizendo que não tinha nenhum carro lá. Não tem como esse sinal tá vermelho. E aí depois ela muda, assim, essa rua, né? Ela fala que foi em outra rua, daí a polícia fica meio assim, peraí, tem coisa errada. Ela também tem outra inconsistência que eu acabei não colocando aqui, foi que ela foi pro estacionamento do mercado, e aí ela disse que foi, que tava marcado para visitar um amigo, e a polícia falou com esse amigo e falou, não, ele disse assim, eu nunca esperei encontrar ela naquela noite, sabe? Nem sabia que ela tava vindo aqui, ela não me falou nada. Então eram coisinhas assim que foi juntando, e a polícia, poxa, não faz muito sentido essa história, sabe? Vamos ver o que tem aqui. Não tem por que essa história tá rolando, né? Exatamente. E o David, né, também foi questionado, e aí ele contou pra polícia sobre os relacionamentos da Susan, né, incluindo o Tom. Só que ele ficou frustrado, né, porque ele achava que os investigadores estavam concentrando tanta atenção na Susan, em vez de procurar as crianças. Não passava pela cabeça dele, né, que a Susan tivesse alguma coisa a ver com isso. O agente Caldwell confrontou a Susan, dizendo que os investigadores tiveram informações de que ela tinha um namorado, né, chamado Tom Findlay, e que o Tom tinha rompido o relacionamento com ela por conta dos filhos. E aí ele perguntou para a Susan, esse fato desempenhou algum papel ou teve alguma relação com o desaparecimento de seus filhos? E ela respondeu, nenhum homem me faria machucar meus filhos, eles eram a minha vida. E essa resposta indica falou que no ela... passado, gatinha, por quê? Exatamente, ela já achava que os filhos não estavam vivos, né? Tipo, porque ela falou, eles eram a minha vida. É aquele lance, sei lá, eu lembro que na faculdade, inclusive foi um bagulho que, nossa, gente, fiquei mal, assim. Eu tive que ir fazer eu fiz um trabalho junto com as Mães da Sé, né? Mães da Sé, pra quem não conhece, fica aqui em São Paulo, né? Elas se reúnem na Praça da Sé. São várias mulheres, né? Mas não só mulheres, mas a maioria é mulheres, de crianças desaparecidas, mães de crianças desaparecidas. Não só crianças, né? Jovens desaparecidos, maridos, às vezes, sabe? Irmãos desaparecidos. Antes era crianças desaparecidas, né? Mas ampliou para familiares, né, de desaparecidos. Elas se reúnem, eu não lembro qual dia da semana, mas enfim, depois vocês procurem direitinho. Inclusive, era emocionante, assim, porque a criadora da ONG, né, das Mães da Sé, ela não achou a filha dela, sabe? Ela achou muitos filhos, assim, mas ela não achou a filha dela, sabe? E ela acredita que tá viva, por exemplo. Desapareceu há mais de 20 anos. Ela falou pra gente que acreditava que tava viva. Então, é muito estranho você ver uma mãe falando no passado, sabe? Porra, e um dia depois, 2 dias, sabe? Tipo, sabe? Você tá dizendo, meus filhos foi sequestrado. Ela vai ter aquela esperança, né? De, tipo, encontrar as crianças vivas e tal. E ali ela já tava admitindo que não, que ela achava que eles estavam mortos. E eles acharam muito estranho isso. E esse mesmo agente, né, o Caldwell, observou também que de tempos em tempos, durante a entrevista, né, com a Susan, ela soluçava, mas não caía lágrima, assim. Ela era um choro de crocodilo, né? Ela chorava e falso, né, gente? Não saía lágrima. E ela e o David fizeram o teste do polígrafo. O David passou e o dela deu inconclusivo.
Mas, assim, eu não confio em teste polígrafo, hoje em dia nem é mais usado, né? Então, Uhum. não quer dizer muita coisa, assim. Mas foi mais um motivo pra polícia já ficar meio desconfiada dela na época, né? E outra pessoa que também pensou que ela estava mentindo sobre esse roubo do carro foi o artista forense, né, que fez o retrato falado, o cara chamado Roy Pascal, que desenhou, né, o esboço do sequestrador. E ele sentiu que a Susan foi muito vaga na descrição desse homem, né, mas ela foi muito específica sobre alguns dos detalhes do desenho. Então, tipo, no geral, ela era muito vaga, tanto que tem o... Eu vou botar o retrato falado no nosso Discord aqui, que é tipo um homem de lado, assim, sabe? É o homem negro genérico, sabe? Não tem muito detalhe mesmo, sabe? E enquanto outras coisas ela se atentava bastante, sei lá, na roupa, etc. O xerife Wells e o agente Logan entraram em contato com a unidade de ciências comportamentais do FBI para obter assistência. Wells e Logan pediram à unidade que se fornecesse um perfil de características de uma mãe homicida, né? O perfil que o FBI forneceu se encaixava quase perfeitamente em Susan Smith. É que, pra quem não sabe, gente, o FBI, ele tem, né, ao longo dos anos, um ensino de estudo comportamental, né, de alguns tipos de criminosos. Por exemplo, psicopatas e, no caso, né, por exemplo, uma mãe homicida. Isso é ruim, isso é bom, tá, gente? Isso aí nem sempre é bom, porque às vezes a gente tá falando de uma organização, né, que... estadunidense, né? E prendeu muita gente que não deveria ser presa. Mas enfim, não vamos entrar neste mérito. O perfil descrevia uma mulher de 20 e poucos anos que cresceu e viveu na pobreza, tinha baixa escolaridade, tinha histórico de abuso físico ou sexual, ou ambos, que permanecia isolada de apoios sociais, tinha tendências depressivas e suicidas e geralmente sofria de rejeição por um amante do sexo masculino no momento que ela assassinou. Ou seja, todos os checks possíveis, né? Bingo ali, né? Bingo. O perfil também descreveu como a mãe também pode encontrar enredada com seus filhos e mostrar uma incapacidade de definir seus limites como separados de seus filhos. O perfil também descrevia como a depressão na mãe era uma frequente correlacionada com uma indefinição de limites. Os laços biológicos de uma mãe, suas fortes expectativas de papel para ser mãe, né? Suas responsabilidades de cuidar significativamente maiores, seu isolamento no cumprimento dessas responsabilidades, sua maior tendência à depressão e autodestruição provavelmente resultariam em ela ficar presa no enredamento com suas crianças. Nesses casos, um ato homicida, a mãe pode ver a criança como uma mera extensão de si mesma, não como um ser separado. A inclinação suicida de uma mãe muitas vezes pode transformar em um homicídio filial. É aquele lance, né, dela, tipo, se ele não me aceita com essas crianças, vou tirar as crianças, porque é um problema meu, né? Eu achei muito doido isso de, tipo, a mãe chega num ponto que ela não vê mais distinção entre ela e as crianças. Porque ela tá tão envolvida naquela rotina, né, e na criação dos filhos, que ela vê eles como parte dela, né? Então ela simplesmente, vou me livrar desta parte de mim, né? Não, ela não vê as crianças como pessoas, né? Ela vê como parte dela. Então é muito doido mesmo, né? Uma extensão de si mesma, que não é saudável também, exatamente, né? E mães não são extensões, né? Mães são indivíduos. São indivíduos e as crianças também. E aí, tipo, tanto isso, né, juntar com essa inclinação suicida, né? Bom, se ela vê a criança como extensão dela, esse suicídio vai se estender à criança, né, como um homicídio. Eu achei isso muito doido mesmo, e nunca tinha pensado nisso, que realmente vários casos, né, que a gente vê de mãe que mata filho, assim, realmente são em casos assim, né, que a mulher tá, muitos casos, né, em depressão e passando por algum fim de relacionamento, né, que ela se desespera, etc, e aí acaba assassinando os filhos, né. Diferente da motivação masculina, né, que realmente, às vezes é de posse, né, na maioria das vezes, de mostrar que, se não pode ser meu, não vai ser de ninguém, né. Já da mulher é o oposto, né, dessa relação que é social, né, da mãe, de cuidar e etc, e de ser a mais responsável pelos filhos. É muito doido isso mesmo.
Sim. Outra questão, né, em torno do desaparecimento do Michael e do Alex, que causou uma maior quantidade de especulação, foi o fato da Susan ter falado desde a primeira hora, né, que o sequestrador era um homem negro. Muitos na comunidade negra achavam que a história de Susan não tinha credibilidade. Isso porque eles diziam, é impossível um homem negro passar despercebido dirigindo com 2 crianças brancas no carro por tanto tempo. Especialmente devido à intensidade em torno das buscas pelas crianças, né? E imagina, né, gente, se hoje em dia um cara negro sozinho num carro é parado, né? Porque é negro num carro, porque, né? Enfim. Não pode ser negro e ter um carro. Não pode ser negro, né? Às vezes nem tá no carro, tá de a pé. Exatamente. Imagina o cara com 2 crianças brancas no banco de trás, né? Gritando e chorando. Tipo, por onde esse cara passasse, iam chamar a polícia, né? Certamente. Então, tipo, as pessoas já meio questionando assim, né? Tá muito estranha essa história. E enquanto os dias passavam e os meninos não eram encontrados, os policiais ganhavam mais certeza de que a Susan estava envolvida no desaparecimento dos filhos, mas eles também perceberam que não ia ser fácil fazer ela confessar, porque ela, toda vez que eles tentavam, falava assim, admite que você sabe alguma coisa. Ela, tipo, surtava, assim, ela ficava muito brava, ela respondia, assim, gritava com eles, então eles perceberam que ela era muito teimosa e ela não ia admitir tão cedo o que ela fez. E o xerife Wells e os investigadores do caso, eles planejavam meticulosamente cada conversa com a Susan, esperando pegar ela em contradição ou tentando pressionar ela para admitir o que ela tinha feito. Então, toda pergunta que eles faziam para ela era pensada, né, nessa questão de tentar pressionar ela, porque eles perceberam que tinha que ser no jogo psicológico para fazer ela confessar, porque na força bruta, digamos assim, né, de só questionar ela não ia dar certo, de enfrentar, né, bater de frente e tal. E eles também alimentavam a mídia, porque que agora, né, já estava noticiando o caso a nível nacional, já estava, tipo, repórter do país inteiro na cidade. Isso na esperança de que a Susan se sentisse ainda mais pressionada e finalmente perdesse o controle sobre a própria narrativa. Então, o xerife Wells foi muito inteligente nesse caso, porque ele percebeu que, tipo, o jeito de conseguir fazer ela confessar, porque até então eles não tinham nada, sabe? Eles não tinham ideia de onde estavam as crianças, não tinham ideia do que tinha acontecido, eles só sabiam que ela fez alguma coisa. Então, o que a gente vai fazer é aplicar pressão, né, nela, tanto da polícia quanto da imprensa, fazer a imprensa questionar ela também, o que acabou acontecendo, né? Vários repórteres começaram a perguntar para ela, você tá envolvida? Tem gente dizendo que você tá envolvida, o que tá acontecendo? Para ela começar a realmente perder o controle, assim, e se sentir, né? Mas não tão confiante com a história dela, né? Que já estava sendo questionada, né? Porque ela ficava mudando a história o tempo inteiro. Sim. Na quinta-feira, em 3 de novembro de 95, o 9º dia desde o roubo do carro, ou seja, tudo muito rápido, né, gente? Foi muito rápido. E desaparecimento do Michael e Alex, Susan e David levantaram cedo para se preparar para a entrevista de 3 programas matinais de rede de televisão. Eles sentaram-se juntos, de mãos dadas, no sofá da sala dos Russells durante as entrevistas. Na CBS This Morning, Susan foi perguntada se ela tinha algum envolvimento no desaparecimento de seus filhos. Ela respondeu à pergunta dizendo: "Eu não tive nada a ver com o sequestro de meus filhos." Susan acrescentou que quem fez isso é uma pessoa doente e emocionalmente instável. Embora David e Susan estivessem legalmente separados, quando perguntaram a David se acreditava em sua esposa, ele respondeu: "Sim, acredito totalmente em minha esposa." Depois de ser interrogada mais uma vez e mudar seu depoimento novamente, o xerife Wells levou Susan para conversar em um pequeno cômodo no centro familiar da Igreja Batista. Ali, mais uma vez, ele disse a Susan que sabia o que ela tinha feito e questionou sobre as inconsistências de sua história. Wells disse a Susan que ele teria que contar à mídia, né, que a sua história sobre o suposto ladrão de carro negro não era verdadeira porque a acusação de Susan havia causado uma tensão na comunidade negra de Union. Depois disso, ela pediu para que ele rezasse com ela. No final das orações, Wells disse: "Senhor, sabemos que todas as suas coisas nos serão reveladas no devido tempo." Wells então olhou para Susan e disse: "Susan, está na hora." Aquela coisa, né? Tipo, e é isso, né? Quando a gente tá falando... Pra ela é muito mais fácil falar, né? Que era uma pessoa negra
né? Porque é isso, né? Os criminosos são negros, então... É aquele negócio do... O diferente é perigoso, né? Exato. Aí, tipo, né? E eu achei, cara, esse xerife, ele foi muito cabeça, né, mano? Porque ele viu que levar ela na delegacia não tava dando certo, que ela ficava muito na defensiva. Ele falou, não, eu vou levar ela na igreja, sabe? Fazer um negócio mais pessoal, sentar do lado dela, conversar, sabe? Como se fosse pai dela. Tipo, ele, tipo, conquistou a confiança dela nesse ponto, a ela ver ele como uma figura, sabe? Porque, né, porque é aquele lance, enquanto mais pressionava, ela não ia revelar, né? Exato. Se fosse pressionar, ou de maneira agressiva, ou persuadir, não ia acontecer. Exato. Então o cara ele foi muito esperto mesmo. E aí a Susan baixou a cabeça, né, e disse, estou tão envergonhada. Ela pediu pro xerife a arma dele para que ela pudesse se matar. E aí o xerife perguntou por que ela ia fazer isso, né? E ela respondeu, você não entende, meus filhos não estão bem. E aí ela contou, né, para ele sobre o isolamento que ela estava sentindo enquanto dirigia, né, seu Mazda pela rodovia 49 naquela noite de 25 de outubro e o desejo que a consumia de cometer suicídio. Então a Susan tinha planejado levar seus filhos para casa da mãe, mas emocionalmente ela se sentiu tão mal que ela pensou que nem mesmo a mãe podia ajudar ela. E aí, nesse momento, ela começou a chorar muito e outros investigadores entraram na sala, né, para obter sua confissão em escrito. E ela escreveu, né, fez uma confissão, ela preencheu 2 páginas com o relato, né, cuidadosamente escrito. Ela escreveu que tinha saído da rodovia 49 e entrado na estrada que levava ao lago John D. Long, porque ela queria cometer suicídio. Ela acreditava que seus filhos estariam melhor com ela e com Deus do que se fossem deixados sem a mãe e sozinhos. O seu plano era que os 3, né, a Susan, Michael e o Alex, morressem juntos. Ela disse aos investigadores que havia tentado acabar com a vida deles, colocando o carro em ponto morto e o deixando descer pela rampa de barco. Mas ela puxou o freio de mão e parou o carro. Ela fez isso 3 vezes antes de ficar do lado de fora do carro e soltar o freio de mão, enviando o carro com seus 2 filhos para dentro do lago. Susan disse que logo se arrependeu, mas era tarde demais. Quando correu até a casa do MacLeod, onde chamou a polícia, ela pensou em qual seria a história que contaria para todos. O xerife Wells queria prova do que Susan disse ter acontecido antes de dar a notícia para David e seus familiares. Ele enviou mergulhadores de volta para o lago para procurar o carro desaparecido e se preparou para contar para a família de Susan sobre a confissão assim que o carro fosse encontrado. As crianças estavam acordadas? Estavam. Inclusive, acho que eles fizeram, como é que fala, quando eles refazem a cena? Reconstituição, que demorou cerca de 6 minutos pro carro afundar e as crianças estavam acordadas dentro do carro. Mano, e é aquela coisa do desespero não somente da morte, mas, poxa, minha mãe tá ali, né? Uhum. Imagina, cara, horrível, né? Horrível. Uhum. O que aconteceu? Porque mergulhadores já tinham ido até o lago, só que não tinham encontrado nada. Isso porque especialistas tinham cometido um erro quando eles falaram, né, a primeira vez para os mergulhadores que eles tinham que presumir que qualquer pessoa que tentasse esconder um carro num lago ia entrar com o carro em alta velocidade, né, mandar o carro em alta velocidade. Nenhum dos especialistas considerou que um motorista poderia simplesmente deixar o carro andar, né, em ponto morto da beira da margem para a água. E é fácil imaginar que um carro em alta velocidade vai mais longe, né, do que um carro dirigindo lentamente na água. Só que na realidade é o oposto. Quanto mais rápido um carro atinge a água, mais ondas ele cria, o que interrompe o impulso para frente do carro, né? Então, um carro dirigido em alta velocidade na água, ele simplesmente cai e afunda na beira do corpo d'água. E aí, como o carro da Susan foi lançado a uma velocidade lenta, ele se afastou muito mais da beira da água, cerca de 30 metros. Então, os mergulhadores revistaram a beira da água, né, no começo das investigações, enquanto o carro permanecia submerso no meio do lago. E aí, depois da confissão da Susan, ela disse exatamente onde ela viu o carro afundando, e os mergulhadores demoraram poucos minutos para localizar esse carro no fundo do lago, e eles, inclusive, conseguiram ver aí os corpos das 2 crianças ainda dentro.
Aí a Susan foi presa imediatamente. Nossa, louco, porque eu sempre imaginei que quando cai no lago, assim, a não ser que ele seja extremamente profundo, a pessoa vai conseguir ver, sabe? Uhum. É fácil de achar, né? Não, porque geralmente lago é uma água muito turva, né? Sempre vai ter sedimentos no fundo e tal, então realmente é difícil de tu ver, sabe? Porra, teve esses tempos, né, um caso de um cara que conseguiram um cara desaparecido, né, há sei lá quantos anos, já fazia mais de 10 anos, eu acho, que ele tinha desaparecido e o carro tava no fundo de um lago, né? Conseguiram ver por causa de imagem de drone, eu acho que foi um negócio assim, bem doido, mas realmente não... Muitas vezes não dá pra ver mesmo. Bev e Linda contrataram David Bruck, um dos advogados mais famosos em casos de pena de morte, para defender Susan. Eles eventualmente tiveram que hipotecar a própria casa para pagar as despesas do caso, né? Desde a audiência da fiança do julgamento, Susan foi presa no Women's Correctional Facility em Colômbia. Ela recebeu avaliações físicas e psicológicas dos funcionários da prisão e foi colocada em vigilância de suicídio 24 horas por dia. Susan era examinada a cada 15 minutos por uma guarda prisional. Essa vigilância continuou por 8 meses até o início do julgamento. Susan estava alojada em uma cela de 2 por 4 metros, onde a luz ficava acesa 24 horas por dia para que uma câmera pudesse monitorá-la. Ela foi autorizada a manter uma bíblia, um cobertor e seus óculos em uma cela. Ela também recebeu visitas curtas de sua família, porque estava em supervisão contra suicídio. Susan estava usando um vestido de papel. É aqueles de tecidinhos, né? Eu acho que... tipo TNT, eu acho, né? Um negócio assim. É porque, tipo, como ela tá nessa vigilância, né, de suicídio, ela não pode ter nada que ela possa se enforcar e tal, né? Então, porra, mano, 15 em 15 minutos, né? E alguém lá ver se ela tava ok, assim. Então, eles realmente estavam preocupados aí com a saúde psicológica dela, né? Finalmente, né? Porra, depois se matou os filhos. Foda, né, cara? O David Smith, né, que era o ex-marido dela e pai dos meninos, ele aprendeu alguns detalhes do crime durante esse período, né, que antecedeu o julgamento da Susan. Uma dessas coisas foi que a Susan parecia saber exatamente onde o carro tinha afundado no lago. Os mergulhadores revistaram o lago 2 vezes, né, durante a investigação de 9 dias, uma na quinta-feira, 27 de outubro, e outra no domingo, 30 de outubro, mas não tinham encontrado o carro, como eu comentei, né, eles estavam procurando ali mais na beira do lago. E o David soube que, quando a Susan confessou, ela disse aos investigadores exatamente onde encontrar o carro, e ele concluiu que ela esperou para ver os filhos morrerem. Ele também soube que, quando o carro foi retirado do lago, as luzes se acenderam, e aí ele acreditava que a Susan intencionalmente deixou as luzes acesas para que ela pudesse ver o carro afundar fora de vista. Então ele passou a acreditar que ela tinha premeditado os assassinatos. E não feito algo do momento, né, como ela tinha comentado. A Susan passou por uma avaliação psiquiátrica, né, onde o médico determinou que ela estava apta a ir para julgamento, e esse julgamento foi marcado para o dia 18 de julho de 1995. No dia que o julgamento ia começar, um homem fez uma ameaça de atentado à bomba no local, no tribunal, e esse homem foi rapidamente encontrado e preso, e o julgamento foi adiado por um dia. Sempre tem um, né, mano? Estados Unidos, né? Mas uma coisa que eu achei interessante, que esse advogado, né, que a família dela contratou, o cara realmente era muito foda. Ele era especializado, né, em defesa de casos com pena de morte. Ele já tinha, mais de 50 casos em que ele conseguiu evitar a pena de morte. E aí, uma das coisas, né, que geralmente fazem, porque o caso estava, assim, explodiu na mídia, né, tava todo mundo falando sobre isso, ela foi capa de todos os jornais praticamente, porque era uma grande traição, né, ninguém esperava que ela que tinha matado os próprios filhos, né, tava todo mundo preocupado ali com as crianças que tinham sumido, etc. E aí, questionaram o advogado porque ele não quis trocar a área, né, do julgamento, tirar da cidade. E ele respondeu que, na real, ele ia usar como uma estratégia, porque ele percebeu que era uma comunidade muito unida
E nesse tempo, até o julgamento ser feito, ele percebeu que a visão das pessoas sobre a Susan meio que mudou, sabe? No começo eles diziam, ela tinha que morrer, assassina de bebê, etc. Isso foi mudando para as pessoas começarem a sentir pena dela, sabe? E rezar para que ela ficasse melhor, sabe? Tipo, superasse ou, tipo, ficasse bem, né? Não ficasse mais doente na visão das pessoas, Sim. né? Então ele percebeu isso, assim, que a visão das pessoas estava mudando e por ser uma comunidade muito fechada e muito unida, isso podia contar a favor deles, né? Para as pessoas não condenar ela à morte, né? Então, uma coisa que eu queria saber, tipo, o David, ele foi o advogado do dia David também, né? Que foi o advogado dela? Não, o David não se envolveu no processo. Ah, tá. Ele não sabia de nada, realmente. Ele foi pego de surpresa completa, assim. Ah, sim. Entendi. Foi o padrasto e a mãe dela que ajudaram a pagar o advogado. Porque eu fiquei imaginando, né, velho? O pai também, né? Ele acreditava nela. Ele disse que no começo ele até visitou ela uma vez na prisão, antes do julgamento, mas que ele, tipo, sentiu pena dela no início, mas que depois ele só desprezou ela e ele tinha uma raiva gigantesca dela, assim, nunca perdoou ela pelo que ela fez, sabe? Sim. Aqui dá pra entender, né, cara? Tipo, porra. Sim. A defesa de Susan consistia em mostrá-la como uma mulher doente, depressiva, com cicatrizes emocionais devido aos abusos que sofreu. Muito louco, né? Porque abusos esses que os pais, inclusive, contrataram, né? Pois é. A acusação tentava pintá-la como uma assassina sem coração que estava preocupada apenas com seu relacionamento com um homem e que seus filhos estariam atrapalhando isso. Depois de 2h30 de deliberação, o júri considerou Susan culpada dos 2 assassinatos. O júri parecia ter concordado com os promotores que argumentaram que Susan sabia o que estava fazendo, sim, quando soltou o freio de mão de seu carro, permitindo que ele caísse no lago com seus filhos presos em cadeirinhas. Né? Ou seja, nem tinha como as crianças tentarem, né, lutar dali. Os promotores... e era criança pequena, né, gente? Um menino tinha 3 e o outro tinha 1 ano e 2 meses. Muito pequenininhos. Eram muito nenenzinhos. Os promotores argumentaram que Susan matou seus filhos para reacender seu romance com Tom Findlay, um namorado rico que lhe disse que não queria filhos. O júri concordou com essa teoria, porque era a teoria mais plausível, né? Tipo, Bom, depois pra fase de pena, né, que aí vão decidir para que é, né, a pena que ela vai ser condenada, cabia à defesa convencer o júri de que a Susan não merecia pena de morte, né, e que a promotoria buscava conseguir. No último dia da fase de penalidades, no dia 27 de julho de 95, o Beverly Russell, né, o padrasto dela, testemunhou e tomou parte da culpa pelas mortes de Michael e Alex Smith. O Bev admitiu que ele molestou a Susan quando ela era adolescente e, segundo ele, fez sexo consensual com ela quando adulta. Durante o seu depoimento, ele também disse ao júri que seu relacionamento sexual com Susan ocorreu principalmente em sua casa, apenas uma vez na casa de Susan e David e uma vez em um motel. O Bev também leu uma carta que ele tinha escrito para ela no Dia dos Pais, pedindo desculpa para ela quando ela estava presa, e ele implorou pela vida de Susan, dizendo ao júri que Susan estava doente, e embora amasse seus filhos, o que aconteceu foi doentio e horrível. Ai, cara, sério, esse cara... Ah, mano, sério. Ai, não, e engraçado, só que longe de ser engraçado, né? É isso, que eles não queriam que o nome, né, da família estragasse, mas... É isso. Né? O júri voltou com uma decisão unânime após deliberar por 2h30. Eles rejeitaram o pedido da promotoria de sentença de morte para Susan e decidiram que ela deveria passar o resto da vida na prisão. Eles levaram o mesmo tempo para condenar a Susan e para rejeitar a pena de morte. Então, 2h30 é pouco, né? Para um julgamento grande, assim, né? Então, eles realmente não tinham muita dúvida, assim. Foi bem certeira a decisão deles. Mais tarde, quando os jurados foram questionados sobre a sua decisão, eles reconheceram que sabiam dos comentários do xerife Wells após a prisão de Susan. Wells havia dito que Susan não tivesse confessado. Os investigadores provavelmente não teriam conseguido reunir provas suficientes para acusá-la de assassinato.
Os jurados viram que Susan teve a oportunidade de escapar da punição, mas ela optou por não fazê-lo. O júri reconheceu este fato e considerou uma razão para poupar sua vida. Os jurados também disseram que achavam que Susan precisava de ajuda e não merecia ser condenada à morte. Eles acreditaram nas alegações dos advogados de Susan, de que Susan assassinou seus filhos enquanto tentava acabar com sua própria vida. Os jurados também sentiram pena de Susan por causa do estado mental durante a prática de seus crimes. Susan será elegível para a liberdade condicional em 2025, depois de cumprir 30 anos de prisão. Então, ela estará com 53 anos. Ela tá com 50 anos agora, né? Continua presa. E eu acho que, tipo, isso mostra o bom trabalho do advogado também, né? De mostrar, tipo... Isso mostra também, assim, aquele lance, né? Que a gente vê de, tipo, humanizar facilmente mulheres brancas. Sim, exatamente. Imagina. Uma mulher branca quando chora. Exato. É muito isso, né? E ela, de família rica, né? A mulherzinha, ela frágil. Exatamente. Ela era toda pequenininha, novinha na época, tipo... Ela parece uma nerdzinha, assim, no julgamento, né? De óculos e tal. Sim, delicada. Isso tudo tem um trabalho de imagem, imaginário, né? Que a gente tem. E também do advogado, enfim, do que é a justiça norte-americana. Porque a gente pega casos mais complicados, né? Quer dizer, menos complexos, menos brutais, né? Porque é isso, infanticídio, né? Infanticídio, então, né? A gente... Que normalmente infanticídio sempre são casos que, poxa, tem que morrer, não sei o que, mas no caso dela, não, né? E tem vários livros sobre esse caso, né? E um deles, inclusive, foi o David Smith que escreveu. Eu tava procurando, tem até um da mãe dela, né? Tem vários. Esse do David é Beyond Our Reason, My Life with Susan Smith. Ele escreveu com uma jornalista, né? E tem outros também, que é tipo Susan Smith, Vítima ou Assassina. Tem Mother Love, Deadly Love, que também é os assassinatos de Susan Smith. Então é um caso que realmente chocou na época, né? Porque foi uma reviravolta no caso, né? Tava tipo... Ela dava entrevista com o David, dizendo, pelo amor de Deus, encontre meus filhos, devolva meus filhos. Aí, do nada, a polícia, prendeu a mulher. Foi ela que matou os filhos, sabe? Então, as pessoas realmente ficaram chocadas, né? E aí, por isso, é um caso que teve muita cobertura e até depois, né? Tempos depois que aconteceu, já lançaram livros, etc. Então, fica aí... Pra quem quiser mais informações sobre esse caso, tem muita coisa, gente. Inclusive, eu deixei muita coisa de fora, porque tinha ainda muita informação, principalmente do julgamento, que teve muita testemunha, né? Teve testemunha de psiquiatra, teve testemunha de gente que conviveu com ela, né? Então, sugiro a vocês procurar também mais informações sobre esse caso você se interesse. E é isso, gente. Chegamos ao fim. Finalmente, né? No fim. Um episódio longo aí pra vocês. Dá pra limpar a casa inteira. Dá pra limpar a casa inteira, dá pra pegar aquele banheiro que tá encardido. Jogar um Cif. Limpeza pesada. Cif nos patrocina. Acho que a gente merecia um patrocínio de produtos de limpeza. Né? De produtos de limpeza, é verdade. Eu ficaria feliz. Não nego que eu também ficaria, hein? Mas é isso, gente. Acho isso, que galera. Nem vai ter comentário hoje, porque tá muito longo e não teve tanto comentário. Mas então a gente vê vocês na semana que vem. Beijos, isso, pessoal. Amores. Comentem o post que a gente vai falar aqui. E até mais. Mandem comida que a gente aceita. A gente ama vocês. É isso. Tchau, tchau. Até semana que vem. Até semana que vem.